O governador Ratinho Júnior disse ontem que a decisão pela reabertura das academias fica a cargo do município. Pessoal, será uma nova polêmica à vista? Vamos falar então ao vivo com a Luciana Miyazaki, que tem mais informações. Ô Lu, esse é um tema que está dando conversa todo dia, né? Uma hora o município fala que é a responsabilidade do Estado. Daí o governador vem e fala assim, não, é tudo com o município. E agora? É culpa de quem? É responsabilidade de quem? Pois é, né, Cid? Ontem a gente comentou que é um impasse, pois é, esse impasse continua. O prefeito Marcelo Bellinati sempre disse aí que não poderia autorizar o funcionamento das academias porque havia um decreto estadual que não permitia o funcionamento das academias. E aí comentamos ontem ainda sobre aquela decisão da primeira vara da Fazenda Pública, dizendo que deveria existir uma normativa por parte da Secretaria Estadual de Saúde para liberar o funcionamento das academias e que isso não existe. Aí, por outro lado, vários empresários já estão funcionando porque entendem que não existindo essa normativa e também não existindo nenhum decreto municipal que regulamente o funcionamento ou então a proibição de funcionamento das academias, o que elas poderiam funcionar normalmente. E aí, ontem à tarde, o governador Ratinho Júnior, digamos que colocou mais lenha ainda nessa fogueira, dizendo que a responsabilidade é de cada prefeitura. Vamos ouvir? Cabe ao município poder fazer uma avaliação de que forma que deve abrir as academias, né, com critérios, lógico que não pode ter acúmulo de pessoas, não pode ter aglomeração, os esportes de contato tem que ter uma normativa para fazer só a parte, vamos dizer assim, mais fundamental do esporte, né, das artes marciais, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser regulado. Pois é, nós estamos aqui na ABB acompanhando uma aula, né, de ginástica aqui das meninas e essa aula só foi possível, ela foi retomada há 10 dias com autorização da Justiça. Porque diferente daquela decisão lá da primeira vara da Fazenda Pública dizendo que deveria haver uma normativa da SESA, a Secretaria Estadual de Saúde, o juiz da segunda vara da Fazenda Pública, no dia 15, teve um entendimento bem diferente. Quem explica para a gente é a Patrícia Feliciano de Lima, que é advogada. Olá, uma boa tarde para você, Patrícia. Boa tarde. Qual foi, então, o entendimento do juiz antes aí da segunda vara da Fazenda Pública? Então, nós impetramos um mandado de segurança visando a abertura da Academia da Priscila. E o entendimento foi que não havia como ele conceder esse mandado de segurança, ele nem analisou o nosso mérito, porque ele entende que não tem nada proibindo. Se não tem nada proibindo, então é um pedido impossível. Sendo um pedido impossível, ele julgou o nosso processo extinto sem resolução do mérito e de forma que todas as academias poderiam, né, de imediato retornar às atividades. Só para a gente explicar, então quer dizer que no âmbito aí da justiça, quando não há nada, por exemplo, que no caso de Londrina não há um decreto que proíba uma atividade, ela pode ser realizada. Foi o entendimento do Dr. Emil, da segunda vara da Fazenda Pública. Uhum. E aqui também foram tomadas algumas providências, né? Por exemplo, o que foi feito para poder retomar as aulas? Sim, a Priscila ela reduziu o número de alunas, ela reduziu o tempo de treinamento, ela tomou todas as medidas sanitárias, as meninas fazem a higienização dos pés e cada uma traz a sua própria garrafinha, não tem compartilhamento de aparelhos, elas fazem o distanciamento social de forma que evita ao máximo o contato e para proteção pessoal mesmo de cada uma. Patrícia, e aí a gente ficou bastante confuso, né? Porque existe essa primeira decisão da primeira vara da Fazenda Pública dizendo que o que não é proibido é permitido. E aí veio essa semana uma decisão do juiz da primeira vara da Fazenda Pública dizendo que deveria existir uma normativa por parte da Secretaria Estadual de Saúde. Afinal de contas, o que é que vale? E ainda, se aquela liberação primeira ali da segunda vara da Fazenda Pública vale para todo mundo? Então, aquela primeira decisão ela seria expansiva para todo mundo, porque o juiz ele não analisou o nosso mérito. Então, não foi uma decisão exclusiva para a Academia da Priscila. Tá? Ele entendeu que não havia nenhuma medida proibitiva para as academias funcionarem, de forma que ela poderia funcionar de forma regular.
O que está acontecendo é que nós temos, não são só essas duas medidas que foram conflitantes, tem uma terceira, que tem algumas medidas de segurança que estão sendo concedidas. Tá? Então, nós estamos com 3 decisões conflitantes aqui na cidade atualmente. E isso só pode ser resolvido com um decreto do prefeito, que ele é a única pessoa que pode resolver, que ele pode falar se vai abrir ou se vai fechar, porque ele é a pessoa competente para decidir. E aí, ontem, isso ainda... O governador também falou sobre esse assunto. E para você, então, isso que seria, então, para corroborar realmente esse caso? Exatamente, porque o COESP, ele tem a orientação para permanecer fechado. Mas a orientação do COESP não tem vinculação de lei. Tá? Então, a simples orientação não obriga as academias a permanecerem fechadas. A ausência de uma normativa da Secretaria da Saúde também não obrigaria teoricamente, porque, como o próprio governador disse ontem, ele delegou aos prefeitos, aos municípios, a competência de cada um resolver o seu problema municipal. Prova disso é que Cambé está funcionando, Rolândia está funcionando, toda a região. Então, se fosse competência da Secretaria de Saúde estadual, nenhuma cidade da região estaria funcionando. E aí, eu te pediria sua orientação como advogada para aquele empresário que está em dúvida, não sabe o que fazer, se ele abre, se ele não abre, o que faz? A orientação que eu tenho dado é para ligar na Secretaria da Fazenda aqui de Londrina e se orientar, porque os meus clientes que têm ligado lá estão recebendo a orientação de que não tem nenhuma lei, não tem nenhuma fiscalização vigente sendo feita. Então, a Secretaria da Fazenda só está fiscalizando a alvará, que ligue no 153 da Guarda Municipal, que também está informando que eles só estão fazendo a fiscalização de aglomeração e uso de máscara. Então, que utilizem do bom senso, né, no momento que se utilize do bom senso, que tomem as medidas de segurança necessárias, porque cada segmento é diferente. A escola da Priscila é totalmente diferente de uma academia de ginástica convencional, que é totalmente diferente de uma escola de natação, que é diferente de uma escola de tênis. Então, não pode se generalizar. A academia de ginástica não é uma coisa só, como está sendo colocada atualmente. Mas então, assim, se a orientação da própria Secretaria Municipal de Fazenda dizendo que não pode autuar porque não existe legislação, se a Guarda Municipal também está alegando que não pode fiscalizar porque não existe nada proibindo, se a Justiça também disse, pelo menos a segunda vara da Fazenda Pública, que não há nada que impeça, então que também poderia funcionar. Então, em tese, as academias poderiam funcionar. Exatamente. E é exatamente a situação que está acontecendo aqui na nossa cidade que eu não estou entendendo. Fazem 2 semanas que eu estou nesse impasse, né? Desde que saiu a decisão, eu repassei para alguns proprietários de academia, eu tenho entrado em contato com alguns profissionais da área, porém, a classe está com muito medo. Sim. Exatamente por essa insegurança jurídica que está sendo repassada. São muitas decisões conflitantes, o prefeito se eximindo de uma responsabilidade que é dele, a orientação do COESP para permanecer fechada, a população está com medo, então está essa situação que ninguém sabe exatamente como agir, né? Mas, legalmente falando, não existe nenhuma norma proibitiva. Foi isso que saiu na decisão. Eu lhe encaminhei, não sei se é possível colocar essa decisão depois em algum portal para as pessoas terem acesso, mas foi esse o entendimento. Tá certo. Então, Patrícia, muito obrigada pelas suas informações. Por nada. Pois é, Cid, polêmica continua, o impasse continua, e aí, como disse o próprio governador Ratinho Júnior, está nas mãos do nosso prefeito Marcelo Bellinati, que inicialmente não se pronunciou oficialmente ainda sobre esse caso, ele apenas encaminhou aí aquela decisão do juiz da primeira vara da Fazenda Pública, alegando que então deveria existir uma normativa por parte da Secretaria Estadual de Saúde. Hoje à tarde tem coletiva e com certeza ele será questionado sobre este
assunto. Eu volto ainda hoje para falar sobre a reabertura do PS do Hospital Evangélico. Beleza, Lu, obrigado pelas informações. Vamos aguardar então, logo mais à tarde, no nosso Tarobá Urgente, o que o prefeito Marcelo Bellinati vai falar, né? Qual vai ser o posicionamento dele com relação a esse tema, academias na cidade de Londrina.